Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio, professora Luísa, língua portuguesa. Faremos agora a correção das atividades das semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Já fizemos um outro vídeo com orientações para ajudá-los na resolução das questões. Agora você pode conferir suas respostas para compreender melhor o que está sendo trabalhado aí no PET 5. Semana 3. Você já ouviu aquele ditado que diz: quem canta os males espanta? As questões vão falar do rapper Psicoprata, que usa sua experiência de vida para compor as letras que falam sobre violência, dificuldades, superação e denúncias sociais. Aí temos o texto que vai ser utilizado para a resolução das questões. Já fizemos a leitura nas orientações, você fez a leitura novamente para responder as questões e vamos então às sugestões de respostas. Você pode ter colocado com palavras diferentes e também estar correta a sua resposta. Questão 1. Quais razões, de acordo com o texto, levaram Psicoprata a cantar rap? Porque sentia necessidade de expressar seus sentimentos e falar das coisas erradas que via acontecer, que presenciava na periferia onde vivia. Questão 2. Você sabia que a palavra rap significa ritmo e poesia? Muitos compositores e escritores utilizam suas obras para expressarem seus sentimentos e denunciar algum fato. Identifique o trecho do texto com o rapper Psicoprata em que ele fala sobre sentimentos. Várias pessoas já vieram me dizer que minha música as fez olharem a vida de outra forma e encontrar algum sentido. Acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para as pessoas que se sentem desiludidas. Eu esqueci aqui de fechar aspas, vocês fecham aí por se tratar de uma transcrição. Questão 3. Observe o emprego do pronome ele nas frases abaixo. Recorra ao texto e identifique a quem se refere. Os pronomes são utilizados para substituir palavras já utilizadas, mais especificamente substituir substantivos em situações que não há necessidade de se repetir, podendo ser utilizado como recurso coesivo. Ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. Esse ele, no texto, se refere ao psicopata. B. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Esse ele refere-se ao rap. 4. Escolha um rap de sua preferência e reflita sobre os sentimentos e emoções que o compositor expõe na música. Registre sua reflexão utilizando palavras ou imagens. Essa é uma resposta pessoal. Se você não tem um rap de sua preferência, faça uma pesquisa, encontre uma letra que você acha interessante, reflita, compreenda bem os sentimentos, as emoções expostas pelo compositor e faça um registro dessas suas impressões, utilizando tanto texto escrito, ou seja, texto verbal ou texto não verbal, por meio de imagens. Semana 4. Para a semana 4, nós temos a primeira atividade sobre um trecho do diário de Anne Frank, do dia 5 de abril de 1944, no qual ela fala do sonho em se tornar jornalista. Temos aí um trecho, um fragmento do texto, para utilizarmos como base para respondermos às questões propostas. Primeira questão: reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Nesse trecho do diário de Anne Frank, ela fala do seu sonho em ser jornalista. Qual argumento ela utilizou para concretizar este sonho? Ela vai dizer que gostaria de ser útil, não desejava ser apenas mãe e esposa, queria deixar algo que a fizesse ser lembrada. Questão 2. Você concorda com a frase: quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos. Essa é uma resposta pessoal. Você concorda com essa afirmação? Quando você escreve, você se livra dos cuidados, você fica alegre, deixa de ser triste, revive seus espíritos.
é uma resposta totalmente pessoal. 3. O que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém, ouve uma música, escreve um diário, uma carta. Fale sobre isso, também pessoal, é a sua experiência. 4. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que esse desejo de Anne Frank se concretizou? Exemplifique. Perguntou se você considera. Mas vamos aqui a uma sugestão que pode ajudá-lo a criar a sua resposta. Sim, sua memória continua viva, seu diário continua sendo publicado e lido por milhares de pessoas em todo o mundo. Você leu um fragmento, provavelmente todos os alunos da rede estadual leu. As pessoas que gostam de livros, o livro é publicado em diversos países, então continua assim viva. Nós costumamos dizer que alguns autores, escritores, eles se tornam imortais, justamente porque eles morrem, mas ficam aí as memórias, o resultado daquilo que eles fizeram em vida. Agora vamos ler outro texto em que a autora escreve sobre seus sentimentos, crenças e desejos através de cartas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre Luana Tolentino. Essas primeiras questões, elas são bem pessoais, de acordo com a sua percepção diante do texto não verbal, da imagem. Qual a profissão de Luana? Observando a maneira como ela está vestida, o local onde ela está, o que você diria que é a profissão de Luana? O que você estiver colocado aqui estará correto, porque a princípio nós não lemos ainda sobre a pessoa. Para você, ela mora em uma cidade pequena, uma cidade grande ou uma cidade do interior? Observando a imagem, provavelmente você tenha respondido que é uma grande cidade, porque nós vimos vários edifícios atrás. Mas, se você respondeu também interior, não posso dizer que você está errado. Para você, Luana, de família rica ou pobre? Não sei o que você respondeu. Então, essas questões aqui não há como fazer correção, dizer o que ficou certo ou errado. Depois temos aí uma proposta para conhecermos um pouquinho sobre Luana Tolentino e verificar se você acertou as respostas do quadro anterior. Sugere aqui a leitura de alguns trechos da carta que ela escreveu para Titi Gagliasso em abril de 2020 e você faz a leitura desses fragmentos para responder às questões. Vamos então às questões. Assim como Anne Frank, Luana Tolentino utilizou um recurso escrito para dar voz aos seus sentimentos, suas denúncias, desejos e esperanças. Você já vivenciou alguma situação relatada por Anne ou Luana? Fale sobre isso. Quando foi? Como você reagiu? Você contou para alguém? Aqui não há como sugerir uma resposta. É pessoal, de acordo com a sua vivência. 2. Na sua opinião, por que Luana Tolentino escreveu essa carta? Também pessoal. Por que você acha que ela resolveu escrever uma carta para aquela criança naquele momento? 3. Você acha que a carta será lida apenas por Titi? É uma resposta pessoal, porque está perguntando você acha. Agora vamos ser bem coerentes. Você leu um fragmento da carta. A carta foi publicada em uma revista de circulação nacional. Os leitores da revista podem ter lido a carta. Todos os estudantes da rede estadual de Minas também podem ter lido essa carta. Deverão ter lido para poder responder as questões. Então, obviamente ela não foi lida apenas, não será lida apenas pela criança, até mesmo porque quando ela foi publicada a criança nem sabia ler, né, nem era alfabetizada ainda. Por que a gente vai ali exemplificar? A carta foi publicada em uma revista, então o que é publicado ele se torna público. 4. Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? Sobre o que você falaria? Por que você escreveria para essa pessoa? Também pessoal. 5. Cite características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum. Em comum? Perguntou para você se tem. Utilize esta imagem para registrar. Então, primeiro nós vamos registrar características do gênero carta. Possui remetente e destinatário, é escrita para ser lida por outra pessoa. E do gênero diário, não possui destinatário, originalmente não é escrito para ser publicado ou lido por outras pessoas.
E uma característica em comum, tanto na carta quanto no diário, é o uso da primeira pessoa e a expressão de sentimentos e emoções. Questão 6. Nossa sugestão é: escreva uma carta ou um diário falando sobre suas emoções. Como você está se sentindo neste período de isolamento social? Quais têm sido seus maiores desafios? O que você tem feito de diferente? Quem está vivendo com você neste momento? Qual mensagem você gostaria de deixar para outros adolescentes? Também pessoal. Lembrando que falamos um pouquinho sobre as características do gênero carta, um pouquinho também sobre a página de diário. Você tem um exemplo de carta, um exemplo de página de diário, onde você vai observar ali as características, a estrutura, como se desenvolve o assunto dentro desses gêneros textuais. Você vai escolher um destinatário, no caso da carta, vai escrever o que você quer dizer sobre esse momento, ou se é uma página de diário, você também vai escrever o que você está sentindo diante desse novo cenário que nos é apresentado. Então, pessoal, foram essas as atividades das semanas 3 e 4 do volume 5. Confira suas respostas, qualquer dúvida entre em contato e até o nosso próximo encontro.